Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de iniciar, muito importante que você deixe aí o seu like, também se inscreva no canal para que você não perca nenhum dos vídeos novos. Na verdade, né, você tem que também clicar aí no sino para que você tenha acesso às notificações aí do canal, beleza? Então, do que eu tô falando, né? Imunocromatografia. Quem nunca viu aqui esse dispositivo, né? Pode não ser desse modelo exatamente, pode ser mais, digamos, aprimorado com algumas outras marcações dessas aqui, mas o princípio desse teste ele é basicamente o mesmo, né? Tem algumas variações aí, não é único a forma de aplicação dele, mas o princípio ele é basicamente o mesmo. Ele é legal também porque a gente consegue detectar tanto antígeno quanto anticorpo. Desde 1960 a gente tem a utilização do mesmo, né? Ele é barato, não precisa-se de um aparato, né, de um equipamento de grande porte. Isso é legal porque temos ainda regiões do nosso país, né, de dimensões continentais aí, onde a gente não tem como realmente ter esses equipamentos mais robustos e esses testes eles são bastante utilizados também como triagem, tá? Então a imunocromatografia também está bastante ligada aí aos testes rápidos, que é como eles também são conhecidos. Então, são baratos, de fácil aplicação, né? Não tem mistério nenhum, só seguir ali a recomendação da bula, né? E o uso variado dele realmente porque ele tem diversas aplicações, principalmente, né, pessoal, em doenças infecciosas. Mas, por exemplo, você vai lembrar também lá dos testes de gravidez, que pode não vir nesse aparato, no dispositivo plastificado, mas o princípio daquela tira, né, desses testes, ela também é o mesmo desse aqui que a gente vai ver. Mas apesar, pessoal, dele ter realmente alguns dispositivos também variados, né, o mais conhecido é esse modelinho aqui, tá? Que é conhecido como imunocromatografia de fluxo lateral. Por que lateral? Ó, a forma que a gente está lendo aqui, ó, o texto na horizontal, né? Quando a gente coloca a amostra aqui nesse espaço, né? Essa amostra ela começa a percorrer também na horizontal e aí por isso que ficou de fluxo lateral, né? Lateralizado que a gente consegue ver os resultados desses testes. Obviamente, né? Por essas características, ele também é um teste que é qualitativo. Ou seja, eu digo se ele é reagente, se ele é não reagente, se ele é positivo, se ele não é positivo, certo? Eu não consigo dizer, por exemplo, já que se trata de uma técnica imunológica, né, de um princípio imunológico, melhor dizendo, eu não consigo dizer, por exemplo, a quantidade de anticorpo que tem ali, que foi detectada naquele percentual de amostra, eu não consigo dizer a quantidade de antígeno que tem ali também naquela amostra. É interessante a gente saber, né, também que esses testes eles têm ali como princípio também, né, a capilaridade. O que que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma solução aquosa, que nesse caso vai ser a amostra do paciente, junto com geralmente uma solução tampão, né, que já vem no kit ali desses testes, que essa amostra ela vai se movimentando por uma estrutura sólida. O que, que é essa estrutura sólida? Nesse caso aqui, a gente tem uma membrana de nitrocelulose. Ou a gente pode se lembrar lá também do microhematócrito, que tem esse mesmo princípio, pessoal. E é interessante, obviamente, a gente conhecer aqui essas regiões que fazem parte desses dispositivos. Claro que nem todos vão ser exatamente desse jeito, mas não vai fugir muito mais disso daqui não, tá? Ó, então, como eu já tinha falado para você, a gente tem essa membrana de nitrocelulose que vai servir para que essa amostra ela possa andar. Vou usar esse termo aqui para simplificar para a gente, né? Ela vai migrando aí por toda essa membrana. E essa membrana ela é protegida, né? E também esse outro material que está em cima, que é uma tira de acetato, ela tem que ser transparente para a gente conseguir ver ali essa amostra que está caminhando pela membrana, a gente conseguir também ver o resultado do teste, né? Então, basicamente essa é a composição ali da estrutura, né? Mas ela realmente tem algumas zonas que a gente tem que conhecer. Primeira delas, a gente pode falar aqui da amostra, que é o local onde a gente vai injetar, né? Colocar
essa amostra. Na tira lá dos testes de gravidez, né? Tem uma área para que seja mergulhado ali no material que está sendo testado também, né? Então é essa zona aqui, ó. Acima dela, pessoal, a gente tem uma área muito importante que é a área ou zona do conjugado. O que que é conjugado, né? Algo que está ligado a outra estrutura. Esse conjugado ele pode ser um anticorpo ou o próprio antígeno. E a que ele está ligado? Ao corante. Por isso que a gente consegue ver essas marquinhas que vão aparecendo ali no teste, né? Então o anticorpo ele está ligado a esse corante e o antígeno ele também pode estar ligado a esse corante, né? Ou um ou outro. Geralmente é utilizado ali o ouro coloidal, mas também pode ser utilizado o prata coloidal, que tem a coloração ali mais azulada. O ouro coloidal tem essa cor mais avermelhada, né? E o prata coloidal mais azulada. E esses corantes, pessoal, eles são insolúveis, né? Porque no momento que entrasse uma solução ali aquosa, o que que ia acontecer? Ia manchar toda a membrana, né? Não ia dar para ver nada. Então, quando a gente tem a presença desses corantes, só se eles estiverem concentrados ali em uma determinada área que a gente consegue ver eles a olho nu, como acontece nesses testes, tá? Subindo mais um pouco, aí a gente tem as zonas, né, de teste. A área onde a gente tem a presença de quê? De anticorpos que são específicos para o antígeno ou anticorpo que está sendo pesquisado. Então, se eu estiver pesquisando para uma determinada doença infecciosa, esse anticorpo que está na zona teste, ele é específico para esse antígeno ou anticorpo daquele teste. E aí esse teste ele pode ser utilizado, pode ter esse modelo também, né? Com mais de uma zona de teste. E na zona controle, pessoal, o que que tem ali presente? É um anticorpo específico para o antígeno ou anticorpo que está marcado com corante. Aí a gente já consegue entender mais ou menos por que que o controle sempre tem que aparecer. É porque o conjugado também está sempre ali presente, né? Mas isso a gente vai entender um pouco mais à frente também, beleza? Então essas são as áreas aí mais importantes. Então vamos ver como é que acontece esse princípio desses testes, né? Tanto para antígeno como para anticorpo. E aí, como exemplo, né, para ficar mais lúdico para a gente, vou utilizar aqui para vocês o vírus da dengue. Primeiro teste, a gente está procurando o que, pessoal? Está procurando antígeno, ou seja, uma estrutura do vírus que é bastante imunogênico. O que que isso quer dizer? Quer dizer que aquela estrutura que está presente, no nosso caso aqui, um vírus, né, que ela é capaz de estimular bastante o sistema imunológico e verificar, no caso do teste, a presença de anticorpo. Então, como é que acontece se a gente fosse procurar antígeno na imunocromatografia? Como eu falei para vocês, na zona da amostra, o que que eu vou fazer? Obviamente, colocar a amostra, né? E supondo também que esse paciente aqui ele é reagente, ele tem a presença ali dos antígenos do vírus da dengue, né? Que é o que eu estou procurando, tá ali dentro da amostra. Perceba que essa amostra ela vai ser absorvida até o final da membrana. E aqui também, só para a gente fazer um comparativo com o que está acontecendo no nosso dispositivo teste, tá? Então, ó, antígeno do vírus está ali presente. Essa amostra ela vai sendo absorvida e perto da zona da amostra, pessoal, lembra que a gente falou da zona do conjugado? Esse conjugado aqui, eles são anticorpos, né? Porque eu estou procurando antígeno. Eles são anticorpos específicos para esse antígeno que está sendo pesquisado. Não foi isso que a gente falou? O que que vai acontecer aqui? Um é atraído pelo outro, né? O anticorpo ele vai se ligar ao antígeno. E aí essa amostra continua a ser absorvida, né, pela membrana. Mas antes de continuar esse processo de absorção, lembremos de novo, né, da zona teste. Na zona teste, o que que tem são anticorpos que são específicos para quem, pessoal? Para também esse antígeno aqui da dengue.
certo? O que que vai acontecer? A gente vai ter até uma conformação bastante conhecida na imunologia, né? Que é o sanduíche. Por que sanduíche? Porque eu tenho um anticorpo, no meio eu tenho um antígeno, vírus da dengue, e na outra ponta também mais anticorpo, né? Fica parecendo um sanduíche ali de vírus da dengue. Agora, pessoal, esses anticorpos que estão ali na zona teste, que eles qual é a característica deles, né? Além de serem específicos para esses antígenos, no nosso exemplo aqui no vírus da dengue, eles são anticorpos que estão imobilizados. O que isso quer dizer? Eles não se mexem, eles estão presos. Por que isso é importante? Porque senão, esse complexo imune aqui que foi formado, ele continuaria a subir ali, eu não veria a marquinha. E olha o que aconteceu aqui no nosso dispositivo, né? Quando eles se ligaram ali nessa região teste, a marquinha consegue aparecer porque eu tenho um acúmulo ali do nosso corante nessa zona, porque o corante ele ficou preso também, já que eram anticorpos específicos ali. Então, por isso que apareceu a marquinha, acumulou corante nessa região. Mas repare que sobrou mais anticorpo que estava ligado ao corante. Então, sempre vai sobrar esse corante. É isso que é calculado nesses testes, pessoal. Já é calculado realmente que sobre o corante que está conjugado, porque o que vai ser importante agora, ó, a gente vai ter a subida também dessa amostra, né, para a zona do controle. E diferente da zona teste, lembra que esses anticorpos aqui que estão na zona do controle, eles são específicos para a estrutura que está ligada ao corante, que pode ser um antígeno ou um anticorpo, e nesse caso é um anticorpo. Então, o que vai acontecer? O anticorpo que está ligado ao corante vai se ligar a esses anticorpos também imobilizados, né, da zona controle. E da mesma forma, o que aconteceu aqui? A zona do controle também vai aparecer a marquinha, né? Porque também tivemos o acúmulo do corante nessa região. Agora, só para a gente entender também se essa amostra ela fosse não reagente, né, pessoal? Vou colocar outro exemplo aqui para vocês. Ó, então, coloquei a amostra, vou colocar a amostra aqui, tá? E veja que não tem os antígenos que estão sendo pesquisados nesse teste, né? O que vai acontecer? Os anticorpos que estão conjugados, como eu coloquei uma solução ali aquosa, eles vão subir do mesmo jeito. Mas vai se ligar à zona teste? Não vai, pessoal, porque a única ligação que mantinha esse anticorpo também preso aqui é se ele tivesse ligado ao vírus, e aí esse anticorpo também se ligaria ao vírus, né? Como a gente viu no teste positivo. Então passa direto, por isso que não apareceu a marquinha ali pra gente, mas vai aparecer na zona do controle, porque, de novo, esse anticorpo aqui que está preso na zona controle, ele é específico, ele é um anti-anticorpo, né, para o anticorpo, nesse caso aqui, que está conjugado. Agora vamos ver um teste, né, para pesquisa também sobre o vírus da dengue, mas agora para pesquisar anticorpo, pessoal. E perceba as diferenças, tá? Mesma coisa em referência à amostra, pelo menos, né? Coloquei a amostra ali presente. Como eu estou pesquisando anticorpo, esse paciente aqui meu, a gente já sabe que vai dar reagente, mas vamos ver como que acontece. Primeira diferença que a gente já nota aqui, não era anticorpo aqui na zona do conjugado, não é mais anticorpo, né? Agora é antígeno. São as estruturas bastante monogênicas que quando se tiver a presença ali do anticorpo, ela vai se ligar, tá? Então já é a primeira diferença. São eles agora que estão ligados ao corante. O que vai acontecer? Mesma coisa, a amostra ela vai sendo absorvida ali. Olha o que aconteceu? O anticorpo se ligou a esse antígeno que estava conjugado ao corante. Outra diferença que a gente consegue fazer aqui, né, é que o anticorpo agora da zona teste, ele não é específico para o antígeno. Também ele vai ser específico para os anticorpos que estão sendo pesquisados. O que vai acontecer, pessoal? Não é mais a conformação sanduíche, né? Mas também houve ligação do anticorpo que está preso na zona teste
com o anticorpo que estava ligado aos antígenos conjugados. Então, o que aparece na nossa zona teste? Opa, já deu reagente ali porque teve acúmulo do corante. A amostra está continuando a ser absorvida. Agora, o que sobrou para a gente aqui foi antígeno, que da mesma forma vai lá na zona do controle e se liga aos anticorpos que estão lá presos. E, de novo, esse anticorpo aqui, que eles são específicos para os antígenos que estão ligados ao conjugado. E aí, da mesma forma, o que vai acontecer aqui no nosso dispositivo, ó, de novo, mais uma vez, teve acúmulo de corante e aí a gente consegue ver a presença da marquinha. Então perceba que o princípio, mesmo pesquisando antígeno, anticorpo, ele é muito parecido, né? Exatamente as diferenças presentes vai ser se o anticorpo é específico para o antígeno ou se esse anticorpo é um anti-anticorpo, né, pessoal? Eu trouxe um último exemplo aqui para a gente ficar mais ligado, né? Quando, ó, principalmente você vai se lembrar aí do Covid, né, pessoal? Que a gente também pode pesquisar nesses testes presença de diferentes anticorpos. Se a gente fosse analisar aqui esse teste, você conseguiria dizer que tipo de anticorpo que está ali presente? Não conseguiria, né? Se é IgG, se é IgM, eu não consigo dizer, eu só consigo dizer que essa pessoa ela tem anticorpo contra aquele patógeno, que nesse caso aqui, para a gente é o vírus da dengue, vamos utilizar eles aqui de novo, né? Tem teste também para isso. Qual a diferença gritante que a gente já consegue enxergar? Opa, eu tenho duas zonas de teste, pessoal. E aqui no dispositivo também está marcado cada zona ali de teste para o anticorpo M, IgM, e para o anticorpo G, IgG, e claro, sempre a zona do controle, né? Então não vai fugir muito do que a gente já viu. Se eu estou pesquisando anticorpo, o conjugado vai ser um antígeno. Até separei aqui para você ver, ó, que eu tenho anticorpo G e anticorpo M. O que vai acontecer? Vão migrar ali para a zona do conjugado e vão se ligar. Nesse momento aqui eu não consigo dizer quem é quem, só sei dizer que eles são anticorpos contra aquele antígeno que está ligado ao conjugado, mas até agora eu não consigo dizer. Tanto anticorpo M como anticorpo imunoglobulina G, né, se ligaram ali a esses antígenos. Qual que vai ser o interessante? É que na zona teste, os anticorpos que estão ali imobilizados, eles são anticorpos, estão separados. Então, nessa zona teste aqui, só quem vai se ligar é o anticorpo M, porque esse cara aqui só vai se ligar de forma firme, né, ao anticorpo M, assim como esse anticorpo aqui de cima, que também está imobilizado, só vai se ligar ao anticorpo G. Como eles se ligaram ao corante aqui embaixo, olha o que vai acontecer, ó, só o M se ligou, sobraram os Gs, né, e os antígenos que estavam conjugados ao corante. Olha o que aconteceu, nem mostrei direito, né? Vou voltar aqui de novo. Olha o que aconteceu quando eles se ligam, mas apareceu já aqui a área M, né? Então, eu já sei que esse paciente aqui, ele tem IgM contra a dengue, né? E aí essa amostra, ela continua sendo absorvida. Olha aqui, os anticorpos G que não se ligaram aqui abaixo vão se ligar aos anticorpos anti-IgG que também estão imobilizados ali mais acima, tá, pessoal? Então também a marquinha aqui do G ela vai aparecer. E da mesma forma, veja que é a mesma coisa, isso é calculado, mais uma vez, o antígeno que estava ligado ao corante, ele também sobra, e aí os anticorpos que estão imobilizados na zona controle se ligam a esse antígeno também, que também está ligado ao corante, né? E por isso que a marquinha do controle, ela também vai aparecer. Beleza? Então é assim que acontecem essas aplicações aí na imunocromatografia de fluxo lateral, né? Que realmente é uma das mais utilizadas. E aí, o pessoal tem algumas dúvidas que são válidas, né? Quanto aos testes inválidos.
Um dos casos, até principais, mas nesse caso aqui também é inválido, pessoal. Toda vez que o C, né, que é o do controle, não aparecer, já é inválido, porque deve ter acontecido alguma coisa ali que prejudicou, principalmente relacionada a volume da amostra, né? O dispositivo também pode estar quebrado, né? Você não colocou suficiente volume ali para que o teste fosse processado. Então, todas as vezes que não aparecer a linha do C do controle, esse teste é inválido. Mas algo de interessante que também aparece, ó, perceba aqui a diferença da zona do teste, que essa daqui ficou mais fraca. Aí o pessoal tinha essa dúvida de que se esse teste ele era válido, né? Considerando que o C ali apareceu, né? Mas é válido sim, pessoal. Qualquer identificação visual de que a gente tem a presença dessa marquinha na zona teste, mesmo que ela não seja tão, mesmo que ela não seja tão intensa como acontece em alguns testes, o teste também é considerado válido, beleza? E aqui realmente alguns exemplos de testes inválidos. Eu já peguei situações dessas aqui que manchou tudo, né? Houve algum problema ali com o dispositivo que o corante acabou manchando toda a membrana, quando não aparece nada, né? E, de forma geral, se a zona controle, de novo, não aparecer, o teste é colocado como inválido. Qual que é a recomendação? A gente repetir aquele teste, né? Consultar ali a bula para ver se seguiu tudo certinho e que não foi nossa culpa do teste ali ter dado inválido, beleza? Então essas aqui foram as nossas referências utilizadas. Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever aí no canal, deixar o like também se você gostou desse vídeo, é muito importante. Também ativar as notificações para que toda vez que tiver o vídeo novo, né, você receba essa notificação aí. Valeu, forte abraço e até a próxima.